Esta noite. Meus irmãos, vamos meditar na palavra de Deus. Eu queria pedir aos irmãos aqui da mídia para colocar aí Provérbios capítulo 28, versículo 13. Enquanto vocês procuram aí Provérbios 28 e 13, eu vou cantar aqui uma estrofe de um corinho que eu aprendi com o pastor Lira, missionário José dos Santos Lira. Eu era solteiro ainda lá em Açu, em 1900 antigamente. Ele foi lá dar um seminário de escatologia, e durante o seminário de escatologia, no início e no final, ele cantava um corinho que dizia: quantas vezes, Senhor, perdoarei? Quantas vezes, Senhor, perdoarei? Tu deves perdoar como eu te perdoei. Quantas vezes, Senhor, perdoarei? 70 vezes 7, 70 vezes 7, 70 vezes 7, tu deves perdoar, tu deves perdoar, como eu te perdoei. Quantas vezes, Senhor, perdoarei? Amém, irmãos? O corinho é bonito, o cantor pode ser feio, né? Mas o corinho é bonito. Medite nessa letra e pratique-a, porque é bênção de Deus. E a palavra de Deus que temos para os irmãos nesta noite é sobre perdão, é sobre perdão de pecados. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Olha aí na sua Bíblia, também está aí na tela, Provérbios 28 e 13, diz assim a palavra de Deus: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Amém, irmãos? Amém, não? Glórias a Deus. Meus amados irmãos, nós vivemos em um mundo de pecado. Deus criou Adão e Eva e este mundo sem a presença do pecado, porém, infelizmente, o homem, a humanidade, decidiu pecar, decidiu se afastar de Deus, decidiu desobedecer a Deus. E com isso entrou o pecado no mundo, e a Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, porque todos pecaram. A Bíblia diz que não há um justo, nenhum sequer, mas a Bíblia também diz, irmãos, que Deus enviou Jesus Cristo para morrer por nós, para cumprir a justiça de Deus e morrer pelos nossos pecados. E a Bíblia diz que Jesus, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente dos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. E essa palavra, irmãos, propiciação, vem de propiciar, que significa tornar favorável, tornar propício e tornar favorável. Porque o homem, na condição de pecado, ele está afrontando a Deus. E a Bíblia diz que do céu se manifesta a ira de Deus sobre todos os filhos da desobediência. Sobre todos os filhos da desobediência. Então, o homem vivendo no pecado, ele está em constante rebeldia contra Deus. E com isso, e por causa disso, ele é alvo, da ira de Deus na vida dele. Mas quando esse pecador aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, quando ele se entrega para Jesus, a Bíblia diz que Deus perdoa ele. Dos seus pecados não me lembrarei mais. É jogado no mar do esquecimento. Então Deus, ele perdoa, e diz a Bíblia que ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a branca lã. Porque não há pecado, irmãos, que Jesus não possa perdoar. Não há pecador que Jesus não possa perdoar. Ah, pastor, mas o meu pecado é muito grave, o meu pecado é muito grande, todo mundo sabe, foi um escândalo muito grande, as consequências estão aí.
Mas, irmãos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. A graça de Deus alcança, não há pecador que Deus não possa perdoar. O que ele tem de fazer é apenas se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus Cristo. E quando a gente crê no Senhor, a gente nasce de novo. A Bíblia diz, irmãos, que nós recebemos de Deus uma nova natureza, somos novas criaturas em Cristo. Nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E o Espírito Santo que recebemos de Deus, é quando a gente se converte ao Senhor, o Espírito Santo que atua em nós, ele nos capacita, ele nos habilita, ele nos ajuda a despojarmos do velho homem e a se revestir do novo homem. Ele nos habilita a nos despojarmos dessa velha natureza. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Deus nos dá a capacidade, irmãos, de vivermos uma vida não de perfeição, porque ninguém é perfeito, só Deus é perfeito, mas Ele nos dá a capacidade de vivermos uma vida sem sermos escravos do pecado. É o que diz lá em 1 João, que aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado, porque diz a palavra, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Se você andar em espírito, como consequência natural disso, você não vai praticar as obras da carne. Mas a Bíblia diz, irmãos, filhinhos, não pequeis. Mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então nós, irmãos, mesmo não vivendo na prática do pecado, mesmo nós não sendo escravos do pecado, estamos sujeitos a pecar. Nós estamos sujeitos a pecar e a Bíblia diz que não há homem que não peque. Não há pessoa alguma que não peque. Eu fico muito preocupado, irmãos, quando eu vejo um irmão, uma irmã, muito metido a perfeito, muito metida a perfeita, que se confia muito nas suas qualidades, se confia muito, na sua moralidade. Meus irmãos, todos nós temos telhado de vidro. Todos nós temos telhados de vidros. Nós temos telhados frágeis. Então tenha cuidado para não ficar jogando pedra nos outros, no telhado dos outros, porque pode acontecer, de uma pedra dessa, a gente joga, aí ela vai para cima e cai no próprio telhado da gente, e aí quebra, aí vai mostrar o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos frágeis. Então, meus irmãos, todos nós estamos sujeitos a pecar, nós não estamos imunes ao pecado, porque carregamos ainda dentro de nós a natureza carnal, pecaminosa, a velha natureza, e ainda está dentro de nós. E isso, irmãos, é um desafio constante para nós. Deus disse a Caim, olha, o pecado, ele está à espreita, ele está esperando você ali na porta. Ele está como que uma fera querendo dar o bote em você. O pecado, irmão, sempre está ali de plantão querendo dar o bote. Mas Deus disse a Caim, cabe a ti dominá-lo. Só, irmãos, que para fazer isso, precisamos da ajuda do Espírito Santo. E todos nós temos essa fraqueza e essa possibilidade. E muitas vezes, irmãos, a gente idealiza demais as pessoas e diz, essa irmã é tão santa que é impossível ela pecar. Esse irmão é tão santo que não existe falha na vida dele, na vida dela. E quando, irmãos, a gente descobre um pecado, quando a gente enxerga uma falha, às vezes a gente fica decepcionado. Tem crente que fica decepcionado porque confiava muito na perfeição dos outros. E não é assim, irmãos. E aqui nós lemos nesta noite o Salmo 51. O Salmo 51 é a oração de Davi a Deus, que ele fez a Deus por causa do seu pecado e da sua transgressão.
Davi é o modelo de rei, né, para todos os reis de Israel. Deus se agradou muito de Davi. Deus se agradou muito do rei Davi. E a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não no sentido de que ele fosse perfeito, que não era. A Bíblia revela muitas falhas de Davi, muitas falhas de Davi. Agora, irmãos, ele tinha aquele perfil adequado para reinar Israel. Mas nem por isso significa que ele não falhou, que ele não pecou. E Davi, Deus fez promessas grandiosas ao rei Davi. Inclusive de que da descendência dele ia nascer o Messias. Ia nascer o Messias. Davi, muito querido por Deus. Mas, irmãos, uma certa vez, Davi não vigiou. Davi não vigiou, ficou na ociosidade em casa. Ele não foi para a guerra. Na época em que os reis deveriam ir para a guerra, liderar o povo, liderar o seu exército para ir para a guerra, ele ficou com preguiça em casa. Ele ficou com preguiça em casa, não foi, ficou ocioso, que isso é um perigo muito grande na vida de todos nós, de cada um de nós, a ociosidade. E tem até um ditado que alguns irmãos dizem que mente desocupada é oficina de Satanás. Porque o diabo, irmãos, procura usar de muitas estratégias e muitas formas, e aí com as internets da vida e as redes sociais da vida, aí que tenta ocupar a mente dos ociosos com muita coisa, às vezes, que não dá certo. E Davi ficou lá de bobeira, passeando na sacada do palácio, e viu também uma mulher que estava tomando banho, que não estava vigiando também coisa alguma, porque se ela estava tomando banho lá, à altura da vista, lá da varanda do palácio, ela também não vigiou, porque ela não tomou as devidas precauções. E aí a gente precisa ter cuidado, irmãos. Às vezes tem gente que vai tomar banho no muro, fica nu lá, os vizinhos vê. Às vezes mora num apartamento, mora num prédio, que às vezes tem um bloco vizinho, um apartamento vizinho, e vê tudo, as coisas lá. Então a gente precisa ter cuidado, a gente tem que ter prudência, não promover esse tipo de coisa. E, infelizmente, irmãos, Davi pecou naquele dia. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, falou mais alto. E Davi chamou aquela mulher lá para o palácio e a possuiu. E ele teve relações sexuais com ela, e ela era uma mulher casada. Um homem de Deus como Davi, um homem segundo o coração de Deus, que venceu o gigante Golias e tantas outras batalhas, irmãos, ele perdeu para a sua carne. Por isso que eu digo, antes de amarrar a Satanás, amarra você mesmo. Porque a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, irmãos, é o nosso maior inimigo. O maior problema não está lá fora, o maior problema está dentro de nós. E Davi, irmãos, fez aquela besteira, aquela bobagem, tomado por aquele impulso da cobiça da carne, da cobiça dos olhos, e ali cometeu adultério com aquela mulher, uma mulher casada, que era esposa de um dos seus guerreiros, esposa de Urias, que estava na guerra defendendo o rei, defendendo o exército do rei, era um servo fiel do rei, era um servo fiel do rei, e ele fez aquela bobagem e ela ficou grávida. Porque, irmãos, tudo que a gente faz na vida tem consequências. Tem consequência. Ela ficou grávida e agora ele ficou aperreado. E aí, como é que a gente vai encobrir? Naquela época não tinha clínica de aborto, né? Não tinha aí aborto legal ou clandestino, não sei o que mais lá. Aí ele tentou ainda uma mentira, um plano lá para trazer o marido dela da guerra, para o marido dela se deitar com ela e para depois, quando o menino nascer, quando ela ficar com a barriga grande, o menino nascer, dizer que foi do marido dela e não de Davi. Então ele tentou encobrir as suas transgressões. Ele tentou cobrir o seu pecado, né? Numa atitude, né, de cobrir. Ele não se arrependeu, né, logo, né? Não se consertou logo com Deus. E um abismo chama outro abismo, irmãos. Um pecado chama outro pecado. E aí ele tenta remendar uma coisa e vai piorando, como uma verdadeira bola de neve.
e não deu certo a estratégia dele, e ele desceu mais um degrau, né, no mal, na maldade dele, e ele forjou ali uma situação para matar o marido dela, Observe, irmãos, o quanto o homem pode chegar a fazer. Além de ter cometido o adultério com a mulher, além de ter feito uma mentira, uma fake news lá para poder enrolar, né? Uma coisa lá para querer cobrir o seu pecado, não deu certo. Aí a terceira estratégia foi mandar matar o marido. Um plano diabólico, com má intenção, com dolo. Um homem de Deus, irmãos, que escreveu a maioria dos 150 salmos da Bíblia Sagrada. Mas o homem que se desvia dos caminhos do Senhor, o homem, irmãos, que vive no pecado, o homem que entra por esse caminho, ele é uma coisa pior do que a outra. Então não se escandalize. Do jeito que Davi, né, caiu, eu e você está sujeito também. Então a Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então não vá se confiar, não, porque eu tenho já muitos anos de crente, eu já sei a Bíblia toda, para que está assistindo culto de doutrina com aquele pastor velho lá, não sei o quê? Por que eu vou para a escola dominical? Aquele professor, não vejo nenhum anel de grau no dedo dele, porque não sei o quê, eu já sei, lá não tem ninguém que me ensine, eu já sei de tudo. Muita gente se estribucha nos seus próprios entendimentos e acha que é autossuficiente, irmãos. E através disso, muita gente está morrendo espiritualmente. Então Davi caiu nesse pecado e Deus, irmãos, não aguentou um negócio desse. Deus, ele levantou o profeta Natã para ir repreender Davi. E interessante que os dois pecados de Davi que ele cometeu eram pecados passíveis de pena de morte. Quem cometesse adultério na lei do Antigo Testamento era pena de morte, era pena capital. E o homicídio também era pena de morte. Imagina homicídio doloso, com dolo, com intenção mesmo de matar, de uma forma mais covarde, como diz aí na justiça, triplamente qualificado e não sei o quê. O pior que você pode, os agravantes piores que tem. Então ele cometeu isso, mas Deus, irmãos, não deixou barato. Deus não deixou barato, ele passou um tempo ali, não confessou, ia cometendo um pecado atrás de outro, cometendo pecado atrás de outro, mas Deus, irmãos, ainda tem seus porta-vozes. Deus ainda fala no meio do seu povo. Deus ainda fala no meio da sua congregação. Ele fala através de um hino, ele fala através de um mensageiro, ele fala através da mensagem da palavra de Deus. De mil e uma maneiras, Deus faz para falar conosco, para nos advertir, e a gente tem que dar graças a Deus, irmãos, quando Deus puxa a nossa orelha. Esse culto de doutrina hoje está muito chato. Pastor, hoje assim, eu vim aqui ouvir uma palavra assim, de Mefibosete, você vai ter restituir, vai sentar na mesa do rei, e lá vai, não sei o quê, e ele está falando um negócio desse. Essa escola dominical aqui do Conjave não está com nada. O pastor vem aqui da Paraíba dar um estudo sobre o inferno. Que história é essa? Irmão, é palavra de Deus. Não tem esse negócio não. E ter graças a Deus, a gente tem que dar graças a Deus quando Deus puxa a nossa orelha. É sinal que Ele não desistiu de nós. Porque quando a gente desiste de uma coisa, irmão, a gente deixa para lá, vai para lá, deixa para lá. A gente dá as costas, é a indiferença. E se Deus está nos advertindo, se Deus está nos despertando, mesmo que Ele use, irmãos, alguém, que a gente não goste, mas receba porque é de Deus. É para a sua saúde, é para a sua vitalidade espiritual. E o profeta Natã, irmãos, foi lá falar para ele, e o profeta Natã contou toda aquela parábola lá, para poder falar com ele. O profeta Natã também não era desrespeitador, não chegou lá todo, só porque tinha uma mensagem de Deus, ele não faltou com respeito ao rei, não. Ele falou de uma forma bem interessante, naquela parábola, e Davi disse: esse homem tem que morrer que fez isso. E ele disse: esse homem é você. Aí pronto, desarmou ele completamente.
E ele disse, esse homem tem que morrer. É porque nós temos, irmãos, muita facilidade de aplicar a justiça na vida dos outros. A gente, não, disciplina, mata, esfola, ele tem que pagar porque não sei o quê. Mas quando é com a gente quer um tratamento diferente. E Natan disse, esse homem é você. E ele repreendeu, irmãos, Davi. E aí, depois que ele repreendeu Davi, disse os papéis da verdade a Davi. E Davi disse, então Davi disse a Natan, pequei contra o Senhor. E Natan respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Então ali, irmãos, Davi, ele foi repreendido pelo profeta, reconheceu o seu pecado, e Deus perdoou a Davi, numa manifestação tremenda, irmãos, da graça de Deus. A misericórdia do Senhor triunfou sobre o juízo ali naquela ocasião, porque a Bíblia diz que Deus é longânimo, Ele não tem prazer na morte de ninguém. A gente não vive, irmãos, o nosso relacionamento com Deus não é na base de uma roleta russa. Qualquer momento, se eu pisar na bola aqui, eu vou perder minha salvação, acabou, não tem mais jeito nem nada. Pode até ser que o homem, irmãos, trate você assim, mas Deus é diferente. O homem é cruel, o homem não tem misericórdia. Por isso que Davi disse, eu prefiro cair na mão de Deus do que na mão dos homens. Porque Deus tem misericórdia, mas o homem não tem misericórdia. Você comete uma falha, um pecado, é punido por causa daquilo, paga por sua falha, mas a vida inteira o homem fica lhe acusando, apontando o dedo, porque o homem não tem misericórdia. Mas Deus, irmãos, Ele é longânimo. Ao mesmo tempo que Ele é fogo consumidor, ao mesmo tempo que a Bíblia diz que horrenda coisa cai nas mãos do Deus vivo, mas a Bíblia também diz que Deus é longânimo. E a medida da paciência de Deus com Davi não tinha chegado ainda. E Deus deu uma chance a Davi. Deus deu uma chance a Davi, e como Davi se arrependeu, como Davi confessou o seu pecado, então Deus disse, você não morrerá. E o interessante, irmãos, que as promessas de Deus, que Deus tinha para Davi, Deus não revogou. Ele não deixou de ser o rei de Israel. Ele não deixou de ser o rei preferido de Israel. Como rei, ele tinha muitas qualidades. Então Deus não jogou o ministério dele na lata do lixo. Deus não colocou ele no lixo da história, no mundo do esquecimento. Mas Deus, irmãos, restaurou. Tem muitas pessoas, irmãos, que gostam de se alegrar, porque foi executada a justiça, é porque ele é assim. Irmãos, a gente tem que se alegrar quando a gente vê restauração. A gente tem que se alegrar quando o pecador se arrepende. A gente tem que se alegrar quando a gente vê mudança de vida nas pessoas. O objetivo, irmãos, da justiça de Deus não é matar todo mundo e levar para o inferno, mas é falar do amor dele, do perdão dele, porque a Bíblia diz que ele não tem prazer na morte do ímpio. Então a gente tem que glorificar a Deus quando há restauração, quando a pessoa confessa o seu pecado. Só, irmãos, que demorou um tempo. Davi ficou encobrindo o seu pecado. Demorou muito tempo. E durante todo esse período, irmãos, Davi sofreu muito. E com a posição que ele tinha, era muito vergonhoso. E saiba de uma coisa. Quanto maior a posição econômica, social, posição eclesiástica, seja lá, que a pessoa tem ou pensa que tem, maior é a dificuldade para o sujeito pedir perdão. Às vezes tem gente que quer ser tão grande, quer ser isso, quer ser aquilo. Olha, mas é tão difícil, o fardo é muito pesado. Quanto maior é o compromisso, quanto maior o nível de liderança que essa pessoa tem, é mais um obstáculo que ela tem para pedir perdão, para se humilhar, porque as pessoas ficam com vergonha, o que é que o povo vai dizer, o que é que o povo vai falar, e não sei o quê, e se trava e se fecha dentro de si mesmo, e fica morrendo, se acabando, e não pede perdão a Deus. Então, irmãos, Davi, ele ficou nessa situação, e diz o Salmo 32, versículo 3 e 4, diz assim, preste atenção, Salmo 32, versículos 3 e 4, que é Salmo de Davi também,
que também se refere a esse episódio desse pecado dele lá com Batseba. Ele disse: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Enquanto ele não tinha confessado, enquanto estava encoberto, irmãos, ele disse que o corpo dele definhava de tanto gemer. Ele estava tendo problema, irmãos, físicos, porque o sentimento de culpa é muito forte. Às vezes a pessoa fica falando, não, que é inocente, mas por dentro, só Deus sabe as brasas de fogo amontoadas sobre a cabeça e a consciência da pessoa. Isso aí começa a dar problemas emocionais, problemas psíquicos, problemas no corpo, né? E começa a causar doença na pessoa. E ele diz, versículo 4, pois de dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Quem vive, irmãos, no pecado, que não confessa o seu pecado, vive uma vida sem paz. Não tem paz, não tem tranquilidade. É aquele sentimento, irmãos, daquele foragido da justiça que cometeu um crime, onde ele só anda com medo e tal, porque qualquer hora ele tem medo da polícia pegar ele, dele ser descoberto. E se vê uma blitz por acolá, aí é que ele treme mesmo de medo. Não tem paz nenhuma na vida dele. Então, quando o crente, irmãos, comete pecado e não confessa o pecado e vive com pecado encoberto, ele não tem paz. Ele não tem paz e a tendência é morrer. A tendência é adoecer, não somente espiritualmente, mas também emocionalmente e fisicamente. Porque ele sentia, pois de dia e de noite, a tua mão pesava sobre mim. Então, era a situação que ele vivia. E isso, irmãos, estava muito difícil. Mas Deus usou o profeta para chegar lá. Você não está tendo coragem de confessar o seu pecado. Mas eu vou usar um vaso meu, eu vou usar um mensageiro meu para falar, para confrontar você com a palavra. E aquilo, irmãos, foi que deu força para Davi confessar o seu pecado. E ele começa aqui o Salmo 51, clamando por misericórdia, pelo amor e pela compaixão de Deus. Salmo 51, versículo 1, ele ora a Deus e diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Eu quero dizer para os irmãos uma coisa importante: o nosso relacionamento com Deus tem que ser baseado na misericórdia, no amor e na compaixão. Não vá se relacionar com Deus apresentando o seu currículo. Senhor, porque eu fiz uma campanha de 7 dias. Senhor, porque é 10 anos que eu pago o preço por ele. 10 anos que eu pago o preço por essa causa, o Senhor vai ter que me dar, porque como é que pode? Eu estou aqui questionando, irmãos, não vá com esse tipo de pensamento para Deus, porque essa oração é uma abominação aos olhos de Deus. Clame pela graça e pela misericórdia. Na graça e na misericórdia, você vai ter bênção na sua vida. Então ele apelou para a misericórdia, para o amor, para a compaixão de Deus. Ele disse: apaga as minhas transgressões, lava de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Ele reconhecia, irmãos, que dele mesmo não tinha condição. Ele precisava da ajuda de Deus. O sangue de Jesus é quem nos purifica de todo o pecado. Então é Deus que nos transforma, é Deus que nos purifica. E ele disse: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. O meu pecado está sempre diante de mim. Ele reconheceu, irmãos. Isso é fundamental. Quando o homem reconhece a sua falha, quando o homem reconhece o seu pecado, irmãos, isso já é muito caminho andado para receber o perdão. Nós lemos aqui no Provérbios 28:13, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem o quê? Confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, irmãos, ele sabia dos seus pecados. O meu pecado sempre me persegue, eu conheço as minhas transgressões.
Ele tinha humildade para reconhecer as suas falhas. Não ficava inventando desculpa, não ficava arranjando um versículo fora de contexto para querer apoiar o seu pecado, para distorcer uma interpretação. Não, não. Ele não fazia isso, mas ele confessou a sua falha. E no versículo 4 ele disse: contra ti, só contra ti pequei. E embora, irmãos, ele tenha pecado contra Batseba, embora ele tenha pecado contra Urias, o marido de Batseba, mas primeiramente ele pecou contra Deus. Então ele disse: contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Antes da gente pecar contra o próximo, a gente está pecando contra Deus, porque todo pecado é rebelião contra Deus. Inclusive, 2 Samuel capítulo 12, versículo 13, ele disse, então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Ele reconheceu, que pecou contra o Senhor. E ali, irmãos, ele na sua oração, no seu desabafo diante de Deus, não ficou botando culpa na mulher. Também essa mulher foi me provocar, também essa mulher anda tudo nua, porque infelizmente, irmão, tem muitas crentes também que andam muito nua, e até mesmo dentro da igreja, que isso também não pode, isso não é coisa de crente. Crente usa roupa composta, crente usa roupa que não desperte a sensualidade do sexo oposto. Ah, pastor, mas isso é questão de costume. Costume não, isso aí é doutrina. Isso aqui é doutrina, não é costume não. Roupas indecentes que despertam a lascívia, isso aí é pecado. Isso aí não é questão de costume, isso é questão de doutrina. Então Davi não ficou botando culpa nela. Não, porque essas mulheres são muito não sei o quê. Não, porque o contexto estava não sei o quê mais lá. Não, porque naquela semana a minha esposa não quis saber de mim. Não, porque eu estava fraco. Irmãos, ninguém deve chegar diante de Deus dando desculpa de nada, porque o raio-x de Deus, ele avalia no fundo da nossa alma. Ninguém engana Deus. A gente pode enganar o pastor, enganar o irmão, enganar a irmã, enganar A, B ou C, mas a Deus ninguém engana. E Davi reconhece a sua falha, o seu pecado que é estrutural. E ele diz: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Ele reconhece a sua natureza pecaminosa, ele reconhece a sua natureza carnal. E ele pede a Deus essa purificação. No versículo 7, ele diz: purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Glórias ao nome de Jesus. Irmãos, o maior, vamos dizer assim, detergente espiritual é o sangue de Jesus. Jesus salva, Jesus purifica. Glórias ao nome de Jesus. Ele orando disse: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Quando ele diz esconde o rosto dos meus pecados, é no sentido de Deus não levar mais em conta, é de Deus perdoar ele e apaga todas as minhas iniquidades. Eu sei que a minha ficha está suja aí no céu, Senhor, mas eu estou aqui confessando, eu estou aqui apelando para o teu amor, a tua misericórdia, a tua compaixão. Então rasga aí essa nota promissória que está contrária. Glórias ao nome de Jesus. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito reto ou um espírito estável. Veja que o desejo dele, irmãos, não era somente receber o perdão para se manter no cargo como rei. Ele não visava o cargo. O cargo dele de rei não era mais importante. Ele não estava pensando nada disso. Ele estava pensando apenas em restaurar a sua comunhão com Deus. Ele estava pensando apenas em restaurar a sua vida espiritual. Então, por isso que ele pedia a Deus: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito reto.
Versículo 11: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como espírito pronto a obedecer. Então, observe, meus irmãos, ele não queria era perder a comunhão com Deus. Tem pecados, irmãos, que a gente peca. A Bíblia diz que há pecados que são para a morte e pecados que não são para a morte. Mas tudo é pecado e precisa do sangue de Jesus para nos purificar. Agora, tem pecados, irmãos, que são para a morte. Tem pecados que são graves, né? Mais graves do que outros, e que implica em perda de salvação, que implica, né, na ruptura da comunhão com Deus. E ali, irmãos, ele estava sentindo que essa comunhão dele com Deus tinha sido desfeita, e ele pede: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Coisa boa, irmãos, é andar na presença de Deus. A Bíblia diz: sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Aquele sentimento de que se Jesus vier agora, você está pronto para subir no arrebatamento da igreja. Aquele sentimento que se você bater as botas agora, você não vai para o inferno, mas vai para o céu. Aquele sentimento que você não está devendo nada à justiça de Deus, porque você anda na presença do Senhor. Então ele diz: não tires de mim o teu Santo Espírito, porque é o Espírito Santo, irmãos, que nos ajuda. Você não vai vencer o pecado sozinho, você não vai vencer o pecado sozinha, você precisa da ajuda do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus habita em você, ele está pronto sempre para te ajudar. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o Espírito pronto a obedecer. Quando a gente, irmãos, tem comunhão com alguém, a gente quer sempre estar perto deste alguém. A gente tem prazer e se deleita em estar na presença dessa pessoa. A gente se alegra com ela. Então nós, irmãos, quando estamos em comunhão com Deus, a gente tem prazer nas coisas do Senhor. A gente tem prazer na lei do Senhor. Tem prazer em obedecer a palavra de Deus. A gente tem prazer em tudo aquilo que dá prazer ao Senhor. Então essa alegria da salvação, esta certeza da salvação, não é o pastor que dá certeza de salvação a ninguém, mas é Deus que dá essa certeza de salvação. Então ele clamava a Deus, né? Não retires de mim o teu Espírito, né? Devolve-me a alegria da tua salvação. E quando, irmãos, ele faz esta oração, quando ele pede isto a Deus, ele confessa as suas transgressões, ele sente o perdão de Deus. E quando sente o perdão de Deus, irmãos, ele canta alegre e feliz no Salmo 32, versículos 1 e 2. Salmo 32, versículo 1 e 2. É o cântico de Davi, após sentir esse perdão de Deus. E ele diz: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Bem-aventurado, irmãos, é aquele, né, cujas transgressões foram perdoadas, cujos pecados foram apagados. Como é feliz, versículo 2, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Em quem não há hipocrisia. Então, irmãos, isso não tem preço, isso não tem preço. Mas para que ele sentisse essa alegria, para que ele sentisse essa paz interior, para que ele sentisse essa paz com Deus, ele confessou o seu pecado. Versículo 5 do Salmo 38, ele disse: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. É por isso que Provérbios diz: aquele que encobre as suas transgressões, irmãos, nunca prosperará. Aquele que vive, irmãos, uma vida sem compromisso com Deus, aquele que vive uma vida empurrando as coisas com a barriga, aquela pessoa, aquele crente descomprometido com Deus, descomprometido com as coisas de Deus, que não leva a sério a fé em Cristo, que não leva a sério as coisas de Deus, ele nunca prospera.
ele nunca prospera, ele sempre vai viver, irmãos, numa situação terrível. Não sente paz com Deus, e a culpa não é de Deus, é porque a pessoa prefere viver enrolada, né? E não confessa as suas transgressões, porque, irmãos, a lei da semeadura e da colheita, ela é infalível. Se a pessoa planta e semeia na vida, uma vida de pecado, de encobrir os pecados, de não confessar, e não vai colher bons frutos, só vai colher maus frutos. Agora, irmãos, não adianta também viver confessando só de boca. A Bíblia também adverte: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não adianta também essa religiosidade exterior, aparente. Não, mas agora eu pequei ali, eu fiz uma coisa errada, então eu prometo que durante 5 terça-feira eu vou para o culto de doutrina e não falto mais. Aí o meu pecado vai ser perdoado, vou ficar quites, candeza, beleza. Que história é essa, irmão? Não, porque eu vou dar meu dízimo, porque eu vou fazer o evangelismo lá, dia 30. Dia 30, irmãos, vamos fazer evangelismo na praça, no sábado pela manhã. É o dia D de evangelização da Mossoró para Cristo. Nosso querido irmão Birajara está organizando junto com a mocidade e toda a igreja para esse trabalho de evangelização. Não é, irmãos, não, porque eu trabalho para Jesus, eu me sacrifico aqui, porque eu dei uma oferta boa para a cantina missionária, porque nesse mês eu mandei uma oferta lá para o missionário, aí vai estar apagado os pecados. Nada disso, irmãos, nada disso resolve, porque diz o versículo 16, não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os daria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Irmãos, só tem uma solução para pecado, é perdão. Só tem a solução para pecado, é perdão. Não adianta você mostrar a sua folha corrida de serviço prestado ao reino de Deus. Não adianta você dizer, eu já ganhei 100 almas para Jesus. Eu já distribuí 2 milhões de folhetos. Porque eu já fiz isso, já dirigi 10 congregações. Nada disso vai perdoar o seu pecado. Nada disso vai apagar as suas transgressões. Mas apenas se você confessar os seus pecados e deixar. Porque, como diz, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Não abuse da boa vontade de Deus. Não tem, até eu falei no culto aqui de doutrina anterior, a graça barata. Tem gente, irmãos, que peca, vive para pecar, faz o que quer e acha que não, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, então vamos pecar mais ainda, porque sempre Deus vai perdoar. Ananias e Safira também pensavam assim, viu? Ananias e Safira, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, também estava pensando assim, rapaz, vamos fazer uma mentirinha aqui, a gente vendeu a propriedade por tanto, chega lá, a gente diz que isso foi só um tantinho assim, a gente dá aquela oferta na igreja, assim, para todo mundo ver, olha, eu vendi assim, está aqui a minha oferta, estava com mentira, usando de engano. Só, irmãos, que a paciência e a longanimidade de Deus para com Ananias e Safira já tinha chegado ao fim. A cota dele de misericórdia, de longanimidade para ele, já tinha chegado ao fim. Ali já foi só a gota d'água. E aí, irmãos, Deus passou a régua neles. Eles foram mortos e fulminados dentro da igreja. Junto do povo, tudo viu. Então, meus irmãos, a gente precisa também ter cuidado. Não podemos brincar com Deus. Não podemos brincar com o pecado. Deus tem perdão, Deus tem salvação, Deus tem restauração de comunhão, mas tem que confessar e deixar o pecado. Não, na próxima ceia eu peço perdão de novo e tudo ok. Mas se Jesus vier antes, você fica aqui, você não sobe no arrebatamento. Você vai ficar aqui e sofrer aí as pragas do Apocalipse. Ou se você morrer, vai para o inferno. Então, irmãos, é muito sério, nós não podemos brincar com as coisas de Deus. Nós não podemos brincar com as coisas do Senhor. Vamos ficar em pé e vamos orar a Deus neste momento, encerrando este culto, e fica para a meditação dos irmãos.
Pecado, irmão, ninguém deixa para amanhã. Isso não é coisa que se resolve amanhã. Tem que ser resolvido hoje, aqui, agora, né? Tem que confessar, tem que abandonar para que alcance a misericórdia. Vamos orar a Deus neste momento e você feche os seus olhos, faça a sua oração a Deus. Se você está em pecado, se você vem pecando, se você está afastado dos caminhos do Senhor, embora frequentando a igreja, só entre você e Deus, ore a Deus, confesse o seu pecado e deixe, né, essa prática, deixe essa desobediência e restaure a sua comunhão com o Senhor. Oremos a Deus. Depois desta oração, pastor Elomar nos despedirá com a bênção apostólica. Senhor amado, meu Deus, meu Pai querido, estamos aqui, Senhor, na Tua presença nesta noite, sabendo, Senhor, que somos falhos, que somos pecadores, que muitas vezes erramos, que muitas vezes pecamos, Senhor, por palavras, pensamentos, obras, omissões. Meu Deus, tem misericórdia de nós, Senhor, pois somos falhos, ó Deus. Temos a natureza carnal, pecaminosa. O velho homem muitas vezes quer dominar sobre o novo homem. Muitas vezes a carne, Senhor amado, quer nos comandar. Mas nós estamos aqui diante de Ti, Senhor, quebrantando o nosso coração. Estamos aqui diante de Ti, Senhor, pedindo perdão a Ti pelas nossas falhas, pedindo perdão a Ti pelas nossas fraquezas, pedindo perdão a Ti pelos nossos pecados. Meu Deus, tem misericórdia. Estamos aqui, Senhor, confiando na Tua misericórdia, na Tua graça, no Teu infinito amor. Que o Teu Espírito faça-nos enxergar os nossos pecados, que o Teu Espírito nos convença das nossas falhas, que o Teu Espírito nos ajude, Senhor, a vencermos a batalha contra o pecado. Tem misericórdia de nós, Senhor, nos ajude, ó Pai. Queremos andar na Tua presença, queremos fazer a Tua vontade, ó Pai. Não queremos ser escravos do pecado. Nós queremos, Senhor, estar sempre sentindo a alegria da Tua salvação. Queremos sempre, ó Pai, estar em dia com o Senhor. Meu Deus, meu Pai amado, queremos, Senhor amado, estar preparados para o arrebatamento. Nós não queremos, Senhor, ser como aquelas virgens loucas que estavam despreparadas para a chegada do noivo, mas queremos estar, Senhor, como as virgens prudentes que tinham azeites nas suas lamparinas e estavam prontas, preparadas para a chegada do noivo. Nos ajude, nos abençoe, trata conosco, ó Pai, nos ajuda, Senhor, em todo esse processo, ó Deus. Confiamos em Ti e clamamos pela Tua misericórdia. É o que Te pedimos e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção apostólica. Amém. Cobrimos nossas cabeças, recebemos a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as divinas consolações do Espírito Santo seja com toda a Igreja de Deus, agora e sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Amém, meus irmãos. A paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Em nome